Olá, vamos meditar na Palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: "E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra." Que a Palavra de Deus fale ao nosso coração. Me volto novamente a esse texto, esse versículo da Palavra de Deus, quando Deus aparece ali respondendo à oração do rei Salomão, naquilo que ele havia pedido a Deus. E o Senhor apresenta a Salomão e à nação de Israel uma promessa para que eles prestassem atenção, para que eles vivenciassem o que Deus estava dizendo. E nós temos aprendido na Palavra de Deus que há um princípio em promessa. Toda promessa ela é condicionada. Aquilo que Deus fará e aquilo que nós precisamos fazer. Quando nós olhamos no Salmo 37, versículo 5, há uma promessa que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A promessa de que mais Deus fará é mediante a eu entregar o meu caminho ao Senhor e confiar nele. Ou seja, a condição é confiança e entrega. E Deus então fará. Aqui a Salomão, Deus está dizendo: olha, se o meu povo que você vai reinar sobre ele, trilhar esse caminho da humildade, se eles se humilharem, se eles buscarem a minha face, se houver uma conversão dos maus caminhos, do pecado, se eles realmente entenderem isso e começarem a buscar convertendo, então haverá perdão e a nação será sarada. Por que se faz tão importante nós voltarmos a isso? Porque nós estamos vendo dias tão difíceis na nossa nação. Eu tenho acompanhado o momento político do nosso país e eu tenho visto a reação das pessoas e não há um outro caminho a apontar como pastor, como líder de um rebanho. Eu não posso apontar uma outra direção sem dizer para as pessoas: olha, é tempo de clamarmos ao Senhor. Antes de votarmos, antes de irmos às urnas, antes de levantarmos bandeiras partidárias, o convite primeiro do Senhor é: o meu povo precisa clamar pelo meu nome, precisa se humilhar, orar, buscar a minha face e primeiramente se converter dos seus maus caminhos. Ele diz: aí então eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os pecados, eu vou sarar a nação. Nós precisamos entender isso, amados. É tempo de clamarmos. É tempo de buscarmos a face do Senhor. É tempo da igreja de Deus se humilhar. É tempo da igreja de Deus se colocar na brecha da oração. De levantarmos posições éticas firmes, pautadas na palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. A Bíblia é clara em dizer que os discípulos, que a igreja de Deus é sal desta terra e é luz deste mundo. Nós precisamos viver o Evangelho de Deus. Nós precisamos ter atitudes e postura daqueles que conhecem a Cristo e têm a mente de Cristo. E quando nós, a igreja de Deus, começarmos a fazer isso, clamarmos, então nós começaremos a ver Deus sarando esta nação. Deus está nos convocando a orarmos pelo nosso país e a começarmos a ter o nosso coração convertido completamente com atitudes que sejam atitudes de pessoas que conhecem a Deus, de pessoas que vivem o reino de Deus. Somos chamados a isto. É tempo de clamarmos, é tempo de vivermos o Evangelho, é tempo de prepararmos a nação para que Deus possa sarar esta nação.
clamarmos para que a iniquidade não domine esta nação, para que a impiedade não assole o nosso povo. E Deus convoca a igreja para isso. Nós somos convocados a se humilharmos, como Salomão como rei fez, e como tantos outros homens de Deus na história, e a chamarmos e a pedirmos ao Senhor um grande avivamento para o nosso povo. É o convite de Deus para nós. Esse é o nosso momento da graça. Eu sou o pastor Nélio Bonfim, e que Deus nos abençoe.